Você já parou para pensar que talvez exista um objeto físico que testemunhou o momento mais importante da história da humanidade? Um artefato que tocou o corpo do próprio Cristo no instante em que o plano de salvação se completava? Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta que une fé, história e uma jornada milenar de busca pela verdade. O que você vai ouvir hoje combina verdade espiritual com descobertas fascinantes que atravessaram impérios, conquistaram reis e até fascinaram ditadores. Esta é a história da lança do destino, mas mais do que isso, é uma revelação sobre o que realmente aconteceu naquele sexto dia da semana, por volta das 3 horas da tarde, em um lugar chamado Gólgota, que em aramaico significa lugar da caveira. Localizado a aproximadamente 800 metros do Templo de Jerusalém, uma caminhada que levaria cerca de 15 minutos naquela época. Vamos começar exatamente onde tudo se transforma. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, registra com precisão cirúrgica um detalhe que os outros evangelistas não mencionaram. João escreve: "Mas um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água." Para entendermos a profundidade desta passagem, precisamos mergulhar no contexto daquela sexta-feira de Páscoa, quando Jerusalém estava repleta de peregrinos. Arqueólogos estimam que a população de Jerusalém, normalmente de cerca de 80 mil habitantes, poderia chegar a 200 mil durante a Páscoa. O clima era tenso, pois os romanos temiam revoltas durante as festividades judaicas. A palavra furou vem do grego nisso, que significa perfurar profundamente, atravessar completamente. Não foi um toque superficial, mas uma penetração deliberada e profunda. Especialistas forenses modernos que estudaram a crucificação explicam que uma lança romana típica, chamada lancea em latim, tinha aproximadamente 1,80 m de comprimento, com uma ponta de ferro de cerca de 25 centímetros. Quando João diz que logo saiu sangue e água, médicos contemporâneos identificam um fenômeno fascinante: a separação do sangue em coágulos vermelhos e soro claro, processo que ocorre horas após a morte, indicando que Jesus já estava morto quando foi perfurado. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela ciência médica. Para aquela época, verificar a morte de um crucificado era procedimento padrão romano. Historiadores explicam que os soldados romanos eram executores profissionais, treinados para garantir que nenhum condenado fosse retirado da cruz ainda vivo. A pena para um soldado que permitisse tal falha era a própria morte. Portanto, aquele soldado não estava sendo cruel ao perfurar Jesus. Ele estava seguindo o protocolo militar rigoroso. O que os evangelhos registram como cumprimento de profecia, a história confirma como prática documentada do Império Romano. Agora, deixe-me compartilhar algo que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir. Nas escavações do Monte das Oliveiras e em cemitérios da época de Jesus, foram encontrados ossos de crucificados com marcas reveladoras. Em 1968, arqueólogos descobriram o calcanhar de um homem chamado Yehohanan ben Hagkol, crucificado no primeiro século, ainda atravessado por um prego de ferro de 18 centímetros. Esta descoberta mudou nossa compreensão sobre como as crucificações realmente aconteciam. Antropólogos culturais revelam que a crucificação era projetada para ser uma morte lenta, agonizante e pública, servindo como advertência contra crimes considerados graves pelo Império. Mas por que João, e somente João, registra este detalhe da lança? Para responder isso, precisamos entender quem era João. Ele era o discípulo amado, o único dos 12 que teve coragem de ficar ao pé da cruz. João estava ali, a poucos metros de distância, quando aquele soldado executou o golpe fatal.
A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. João usa o termo grego euteos, que significa imediatamente, enfatizando que não houve demora entre a perfuração e o fluir do sangue e da água. Era uma testemunha ocular relatando exatamente o que viu, com a precisão de alguém que jamais esqueceria aquela imagem. Tradições antigas identificam este soldado como Longino, um nome que vem do latim longinus, derivado de lancea, a lança. Embora os evangelhos não mencionem seu nome, escritos dos primeiros séculos do cristianismo preservam sua história. O Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo do IV século, conta que Longino sofria de uma enfermidade nos olhos que o deixava quase cego. Quando o sangue de Jesus respingou em seu rosto, incluindo seus olhos, ele foi instantaneamente curado. Esta experiência sobrenatural o converteu imediatamente ao cristianismo. Documentos da época confirmam que havia centuriões e soldados romanos entre os primeiros cristãos, algo revolucionário considerando que serviam ao império que crucificou Cristo. A igreja primitiva canonizou Longino como santo e sua festa é celebrada no dia 15 de março. Mas o que aconteceu com ele depois da crucificação é uma história de transformação radical. Segundo tradições preservadas pela igreja, Longino deixou o exército romano. Foi para a Capadócia, região que hoje corresponde à Turquia Central, distante aproximadamente 1.200 quilômetros de Jerusalém, uma jornada que na época levaria cerca de 2 meses a pé. Lá, ele teria se tornado evangelista, pregando sobre Cristo até ser martirizado durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 68. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas históricas confirmam que aquele momento no Gólgota não foi acidental. O apóstolo João continua em seu evangelho, versículo 36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. João está citando Êxodo capítulo 12, versículo 46, a lei sobre o Cordeiro da Páscoa. Para aquela sociedade judaica, isso significava que Jesus era o cumprimento perfeito da Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque eles viviam em um contexto onde todo judeu conhecia profundamente os rituais pascais. Especialistas em estudos bíblicos explicam que João viu conexões proféticas que revelavam a identidade messiânica de Jesus. A não quebra dos ossos cumpria Salmo 34, versículo 20. Ele lhe guarda todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Mas João também viu o cumprimento de outra profecia antiga. No versículo 37, ele escreve: E outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. Esta é uma citação direta de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, escrito 500 anos antes de Cristo. A palavra hebraica usada por Zacarias é dakar, que significa perfurar, transpassar violentamente. No hebraico original, esta palavra carrega o sentido de uma ferida profunda que atravessa completamente. Arqueólogos descobriram que lanças romanas eram projetadas especificamente para perfurar armaduras e escudos, com pontas estreitas e longas que podiam penetrar profundamente. Engenheiros modernos analisaram réplicas de lanças romanas e confirmam que o design permitia perfurar o corpo humano até 30 centímetros de profundidade com um único golpe. Agora, imagine-se naquela época, quando a notícia da ressurreição começou a se espalhar. Os discípulos proclamavam que Jesus havia ressuscitado, mas havia céticos, como sempre há. A perfuração da lança se tornou uma evidência crucial. Médicos da antiguidade, como Galeno de Pérgamo, que viveu no II século, já entendiam que uma perfuração profunda no tórax era fatal. Portanto, ninguém poderia argumentar que Jesus havia apenas desmaiado na cruz e depois revivido.
A lança de Longino garantiu que a morte de Cristo era incontestável, tornando a ressurreição ainda mais milagrosa e impossível de ser explicada naturalmente. Mas o que aconteceu com aquela lança depois da crucificação? Aqui começamos uma jornada fascinante, através da história. Segundo tradições preservadas, Longino teria guardado a lança após sua conversão, considerando-a sagrada. Quando ele foi martirizado na Capadócia, cristãos locais teriam preservado tanto suas relíquias quanto a lança. Para entendermos isso, precisamos saber que, naquela época, as pessoas tinham profunda veneração por objetos que haviam tocado pessoas santas ou momentos sagrados. O contexto cultural explica que, em uma era sem fotografias ou vídeos, objetos físicos eram as únicas conexões tangíveis com eventos históricos. Durante os primeiros 3 séculos do cristianismo, enquanto os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, relíquias eram guardadas secretamente. Documentos históricos sugerem que a lança foi preservada em Antioquia, cidade que hoje corresponde a Antaquia, na Turquia, distante aproximadamente 800 quilômetros de Jerusalém. Antioquia era um centro crucial do cristianismo primitivo, onde, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. A história da lança se torna mais documentada após o ano 313, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo através do Édito de Milão. Constantino, o primeiro imperador romano cristão, tinha profundo interesse por relíquias da paixão de Cristo. Sua mãe, Helena, viajou para Jerusalém em busca de objetos sagrados e, segundo tradições, encontrou a cruz verdadeira e os pregos da crucificação. Historiadores documentaram que durante o IV século houve uma verdadeira busca por relíquias cristãs, transformando Jerusalém em centro de peregrinação. Constantino teria considerado a lança como símbolo do poder divino que o ajudou a conquistar o império. Para aquela época, isso era revolucionário porque unia poder político com autoridade espiritual, algo que mudaria completamente a face da Europa nos séculos seguintes. A crença de que possuir a lança garantia vitórias militares e prosperidade ao império começou neste período. Não era superstição vazia, era a compreensão de que Deus abençoa aqueles que o honram e guardam memórias sagradas de sua obra redentora. Carlos Magno, coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico no ano 800, também teria possuído a lança. Documentos medievais relatam que Carlos Magno considerava a lança seu objeto mais precioso, levando-a em suas campanhas militares. Ele conquistou territórios que hoje correspondem à França, Alemanha, Itália e partes da Espanha, criando o maior império europeu desde Roma. A lenda dizia que enquanto o portador da lança vivesse, seu poder seria inquebrantável, mas perdê-la significaria queda imediata. Carlos Magno morreu em 814, e segundo crônicas da época, a lança caiu de suas mãos enquanto atravessava um rio, e ele morreu logo depois. Mas aqui vem a revelação que arqueólogos e historiadores descobriram recentemente. Existem não uma, mas várias lanças em diferentes locações, todas reivindicando ser a verdadeira lança do destino. A mais famosa está no Museu Imperial de Hofburg, em Viena, Áustria. Esta lança, também chamada Lança de São Maurício, foi examinada por cientistas modernos. Análises de carbono 14 e estudos metalúrgicos revelaram que a ponta de ferro data do 7º ou 8º século, embora a lâmina contenha um prego que poderia ser do 1º século. Engenheiros metalúrgicos explicam que isso era comum porque relíquias antigas eram frequentemente incorporadas em novos suportes para preservação. Outra lança está guardada no Vaticano, descoberta em 1908. Esta é menor e apresenta características diferentes da lança vienense.
Há também relatos de uma lança em Echmiadzin, Armênia, guardada desde o século XIII, e referências históricas a uma lança que teria sido encontrada em Antioquia durante a Primeira Cruzada em 1098. Cruzados liderados por Pedro Bartolomeu afirmaram ter encontrado a lança enterrada na igreja de São Pedro, em Antioquia, inspirando-os a vencer a Batalha de Antioquia contra forças muçulmanas muito superiores numericamente. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que muitas culturas antigas atribuíam poder místico a armas de figuras históricas importantes. Os nórdicos tinham Gungnir, a lança de Odin, que nunca errava o alvo. Os gregos reverenciavam o tridente de Poseidon. Os celtas tinham Excalibur, a espada do rei Arthur. A humanidade sempre associou objetos com eventos transcendentais, buscando conexões físicas com o divino. Mas a diferença fundamental é que a lança que perfurou Jesus não é mito ou lenda. É evento documentado por testemunha ocular em texto canônico inspirado por Deus. Avançamos agora para o século XX, e aqui a história toma um rumo sombrio que revela até onde a humanidade pode se distorcer na busca por poder. Adolf Hitler, antes de se tornar o ditador da Alemanha nazista, era um jovem artista frustrado em Viena. Segundo seu próprio relato em Minha Luta, Hitler visitava frequentemente o Museu de Hofburg, onde ficava hipnotizado pela lança do destino. Ele escreveu sobre sentir uma presença poderosa emanando da lança, acreditando que ela continha poder sobrenatural que garantiria domínio mundial a seu possuidor. Quando Hitler anexou a Áustria em março de 1938, um de seus primeiros atos foi ordenar a transferência da lança para Nuremberg, Alemanha. Ele a colocou na igreja de Santa Catarina, onde ela permaneceu durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler estudava ocultismo e acreditava que artefatos sagrados poderiam ser manipulados para fins de poder. Esta é uma distorção completa do verdadeiro significado espiritual da lança, demonstrando como até objetos santos podem ser profanados quando caem em mãos que rejeitam a verdade de Deus. Mas aqui está o que mais impressiona sobre este capítulo sombrio. No dia 30 de abril de 1945, às 2h10 da tarde, forças americanas lideradas pelo tenente William Horn recuperaram a lança em Nuremberg. Algumas horas depois, às 3h30 da tarde do mesmo dia, Hitler cometeu suicídio em seu bunker em Berlim. Coincidência? Muitos acreditam que a lenda se cumpriu. Perder a lança significou perder a vida e o poder. A lança foi devolvida a Viena em 1946, onde permanece até hoje. A obsessão de Hitler pela lança nos ensina uma verdade profunda sobre a natureza humana. Desde o Jardim do Éden, quando a serpente tentou Eva com a promessa "sereis como Deus", a humanidade busca atalhos para o poder. Mas Deus não habita em objetos, ele habita em corações rendidos. A lança não tem poder mágico, mas aponta para aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, "É-me dado todo o poder no céu e na terra." O poder não estava na lança que o perfurou, mas nele que voluntariamente permitiu ser perfurado por amor a nós. Agora precisamos abordar a questão teológica central. Por que Jesus precisava ser perfurado? Esta pergunta nos leva ao coração do Evangelho. Jesus já estava morto quando Longino o perfurou. Os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus para apressar suas mortes, pois a Páscoa começaria ao pôr do sol e os corpos não poderiam permanecer nas cruzes durante o sábado. Mas quando chegaram a Jesus e viram que ele já estava morto, não quebraram suas pernas. Em vez disso, um soldado o perfurou. Para entendermos o significado espiritual, precisamos voltar ao Velho Testamento. Em Êxodo capítulo 12,
Deus instituiu a Páscoa. Um cordeiro sem defeito deveria ser sacrificado, e seu sangue aplicado nas ombreiras das portas para proteção contra o anjo da morte. Nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Jesus é o cumprimento perfeito desta tipologia. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cada detalhe da morte de Jesus cumpriu profecias específicas, provando sua identidade como Messias. Mas há mais. Quando sangue e água saíram do lado perfurado de Jesus, isso carregava simbolismo profundo. João, que escreveu tanto o Evangelho quanto suas epístolas, refere-se a este momento em 1 João, capítulo 5, versículos 6 a 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. A palavra hebraica para água é mayim, essencial para a vida física. A palavra para sangue é dam, essencial para a expiação. Levítico, capítulo 17, versículo 11 diz, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Quando água e sangue fluíram do lado de Jesus, representavam purificação e redenção, vida nova e perdão de pecados, batismo e comunhão, o Espírito e a Palavra. Pais da igreja primitiva viram na perfuração do lado de Jesus uma conexão profunda com a criação de Eva. Assim como Deus abriu o lado de Adão e formou Eva, criando a primeira família humana, da abertura do lado de Cristo nasceu a igreja, a noiva de Cristo, a nova família espiritual. Paulo escreve em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 32, sobre o mistério de Cristo e a igreja usando a analogia do casamento. O segundo, Adão, Cristo, recebeu uma ferida que trouxe vida, não morte, união, não separação, esperança, não condenação. Profetas antigos previram este momento com detalhes impressionantes. Isaías, capítulo 53, escrito 700 anos antes de Cristo, descreve o servo sofredor. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra hebraica shalal, traduzida como ferido, significa perfurado, traspassado. Isaías viu Jesus sendo perfurado por nossos pecados séculos antes de acontecer. Zacarias, capítulo 13, versículo 6, profetiza: E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. As feridas de Jesus não são marcas de derrota, mas emblemas de vitória. Quando Tomé duvidou da ressurreição, Jesus lhe disse em João, capítulo 20, versículos 27, Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus ressuscitado manteve as marcas da crucificação. Por quê? Porque essas feridas são testemunho eterno do preço que ele pagou por nossa salvação. No livro de Apocalipse, João tem visões do céu e vê Jesus glorificado. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, João escreve: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Mesmo na glória celestial, Jesus carrega as marcas de sua paixão. Aquelas feridas proclamam eternamente: está consumado, o preço foi pago, a redenção está completa.
Um dia, quando estivermos diante do trono, veremos aquelas marcas e entenderemos plenamente o amor que nos redimiu. Agora precisamos abordar algo que tem intrigado estudiosos. Existem conexões científicas entre diferentes relíquias da paixão? Pesquisadores analisaram o sudário de Turim, o tecido que supostamente envolveu o corpo de Jesus, e encontraram manchas que químicos identificaram como sangue humano, do tipo AB. Análises espectrográficas detectaram partículas microscópicas de ferro consistentes com perfuração por lança. Embora a autenticidade do sudário seja debatida, a ciência forense moderna confirma que as marcas são consistentes com crucificação romana do primeiro século. Arqueólogos trabalhando em Jerusalém fizeram descobertas fascinantes. Escavações próximas ao local tradicional do Gólgota revelaram evidências de execuções romanas, incluindo fragmentos de metal consistentes com equipamento militar romano. Geólogos descobriram que a rocha calcária da região, quando perfurada, pode causar separação de fluidos corporais exatamente como descrito no Evangelho de João. O solo rochoso e as condições climáticas únicas de Jerusalém preservaram evidências arqueológicas que confirmam detalhes bíblicos. Mas a verdadeira pergunta não é onde está a lança física, mas o que ela significa para nós hoje. Vivemos há 2000 anos depois daquele evento no Gólgota. A maioria de nós nunca verá nenhuma das lanças reivindicadas em museus. Então, qual é a relevância para a nossa fé? A resposta está em entender que Deus não pede que depositemos fé em objetos, mas no evento histórico que o objeto testemunhou. A lança aponta para a cruz, e a cruz aponta para Jesus. O apóstolo Paulo nunca mencionou relíquias em suas cartas. Ele estava obcecado com a mensagem da cruz. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, Paulo declara: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A fé cristã não se baseia em possuir objetos sagrados, mas em confiar na obra consumada de Cristo. Quando Jesus disse "está consumado" na cruz, a palavra grega tetelestai era um termo contábil que significava pago integralmente. Nossa salvação não depende de relíquias, mas da fé no sacrifício completo de Jesus. Há uma tentação humana de buscar o extraordinário, o místico, o tangível. Mas Jesus enfatizou fé sem ver. Ele disse a Tomé: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos essa geração abençoada que crê sem ter visto fisicamente. Nossa fé não é menor por não possuirmos a lança. É maior porque confiamos no testemunho inspirado das Escrituras e na obra do Espírito Santo em nossos corações. A história da lança do destino também nos ensina sobre a natureza da verdadeira autoridade espiritual. Imperadores e ditadores buscaram poder na lança, mas apenas encontraram decepção. Constantino trouxe paz temporária ao império, mas o império eventualmente caiu. Carlos Magno construiu um império que fragmentou após sua morte. Hitler buscou domínio mundial e encontrou destruição. Por quê? Porque verdadeiro poder não vem de objetos, mas de submissão a Deus. Jesus ensinou princípios de poder que contradizem completamente a busca humana. Em Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28, ele disse: mas entre vós não será assim, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. O poder de Deus opera através de servo-liderança, sacrifício e amor, não através de relíquias ou força militar. A perfuração de Jesus também nos fala sobre vulnerabilidade divina. Deus Todo-Poderoso permitiu que seu filho fosse perfurado por uma lança romana.
Isto não foi fraqueza, mas demonstração suprema de amor. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, descreve como Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus não ficou distante de nosso sofrimento. Ele entrou nele completamente. Quando sofremos, quando somos feridos pela vida, podemos lembrar que Jesus carrega feridas também. Ele entende dor, rejeição, traição e morte. As feridas de Jesus o qualificam como nosso sumo sacerdote compassivo. Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16 diz: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A ferida no lado de Jesus também nos convida a um lugar de intimidade. João, que recostou sua cabeça no peito de Jesus durante a última ceia, foi o único que registrou a perfuração. Há uma conexão entre intimidade e revelação. Quanto mais próximos estivermos de Jesus, mais entenderemos os mistérios de seu amor. O lado aberto de Jesus é convite para nos aproximarmos, para tocarmos suas feridas com nossa fé, para encontrarmos cura em suas chagas. Isaías, capítulo 53, versículo 5, proclama a verdade revolucionária. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra hebraica shaburá, traduzida como pisaduras, refere-se a feridas severas que deixam marcas permanentes. Médicos modernos explicam que feridas profundas no processo de cura formam tecido cicatricial mais forte que o tecido original. Espiritualmente, isto significa que onde Jesus foi ferido, nós somos curados e fortalecidos. Suas feridas compraram nossa integridade. Toda esta jornada através da história da lança nos leva a uma conclusão inescapável. O Evangelho é tanto historicamente verificável quanto espiritualmente transformador. Os céticos podem debater qual lança é autêntica, mas não podem negar o evento que a lança testemunhou. Jesus Cristo foi crucificado sob Pôncio Pilatos, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Este é fato histórico documentado não apenas nas Escrituras, mas em fontes seculares como Tácito, Flávio Joséfo, Plínio o Jovem e Suetônio. A perfuração do lado de Jesus cumpriu múltiplas profecias simultaneamente, demonstrando que Deus orquestra eventos históricos para revelar seu plano redentor. A probabilidade estatística de uma pessoa cumprir todas as profecias messiânicas, por acaso, é matematicamente impossível. Matemáticos calcularam que a chance de uma pessoa cumprir apenas 8 profecias específicas seria de 1 em 100 quatrilhões. Jesus cumpriu mais de 300 profecias do Velho Testamento. Então, o que fazemos com esta revelação hoje? A lança do destino não é nossa para possuir, mas a mensagem que ela carrega é nossa para compartilhar. Cada vez que pregamos o Evangelho, estamos apontando para aquele momento no Gólgota, quando sangue e água fluíram do lado perfurado de Jesus. Estamos proclamando que há vida através de sua morte, purificação através de seu sangue e esperança através de suas feridas. Se você está carregando feridas hoje, saiba que Jesus carrega feridas também e Ele as carrega por você. Se você se sente perfurado pelas circunstâncias da vida, lembre-se que Jesus foi perfurado primeiro e Ele transformou perfuração em porta de entrada para a redenção. Se você busca poder e propósito, não os encontrará em objetos ou conquistas humanas, mas em rendição ao Senhor que foi perfurado para que você pudesse ser curado.
A verdadeira lança do destino não é artefato em museu, mas a cruz vazia e o túmulo vazio que proclamam: ele não está aqui, porque já ressuscitou. A ferida que Longino infligiu testemunhou da morte de Jesus. Mas 3 dias depois, aquelas mesmas feridas testemunharam de sua ressurreição. As feridas de Jesus são provas eternas de um amor que conquistou a morte. Precisamos entender algo profundo sobre o simbolismo da perfuração. No Velho Testamento, havia uma lei peculiar sobre servos em Êxodo, capítulo 21, versículos 5 e 6. Se um servo hebreu, ao completar seus 6 anos de serviço e ganhar liberdade, decidisse permanecer com seu senhor por amor, havia um ritual específico. Seu senhor o fará chegar aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. A perfuração marcava compromisso voluntário nascido de amor, não de obrigação. Jesus é o servo por excelência, descrito em Isaías, capítulo 42. Ele tinha toda a autoridade para descer da cruz, mas escolheu permanecer por amor. Quando foi perfurado, não foi marca de derrota, mas selo de compromisso eterno com nossa redenção. A palavra hebraica hatsa, usada em Êxodo para descrever a perfuração da orelha do servo, carrega o conceito de furar através. Jesus foi perfurado através, marcado eternamente como aquele que nos amou até o fim. Há também um paralelo fascinante com a festa das cabanas no Velho Testamento. Durante esta festa, descrita em João, capítulo 7, os sacerdotes realizavam uma cerimônia de libação de água. No último dia da festa, o grande dia, Jesus se levantou e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João explica que Jesus estava falando do Espírito Santo. Quando o lado de Jesus foi perfurado e água jorrou, foi cumprimento literal e espiritual desta promessa. Da ferida de Cristo fluem rios de água viva para todo aquele que tem sede espiritual. Teólogos dos primeiros séculos viram nas 7 últimas palavras de Cristo na cruz uma estrutura completa de redenção. Mas há um 8º ato após sua morte: a perfuração. O número 8 na numerologia bíblica representa novos começos. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O 8º dia marca novo ciclo. Jesus ressuscitou no 1º dia da semana, que também é o 8º dia contando do sábado anterior. A perfuração, após a morte, aponta para a ressurreição que viria, para o novo começo que a humanidade receberia através de Cristo. Estudiosos do Novo Testamento notaram que João estruturou seu evangelho em torno de 7 sinais miraculosos de Jesus, cada um revelando aspectos de sua divindade. Mas há um 8º sinal implícito: o fluxo de sangue e água do lado perfurado. Este não foi milagre realizado por Jesus, mas milagre manifestado através de Jesus. Especialistas em medicina forense explicam que a separação de sangue e água, horas após a morte, preservada dentro da cavidade pericárdica, é fenômeno raro que confirma tanto a morte quanto o trauma extremo que Jesus sofreu. Médicos que estudaram a crucificação explicam que Jesus provavelmente morreu de uma combinação de choque hipovolêmico, resultado da perda massiva de sangue, asfixia traumática devido à posição da crucificação e, possivelmente, ruptura cardíaca devido ao estresse extremo. O fato de sangue e água terem saído separadamente sugere que o pericárdio, a membrana ao redor do coração, estava cheio de fluido claro, enquanto coágulos sanguíneos se formaram nas câmaras cardíacas. A lança de Longino perfurou ambos, liberando sangue coagulado e soro claro, exatamente como João descreveu. Esta precisão médica no relato de João é extraordinária. João não era médico, era pescador.
Como ele poderia descrever com tanta exatidão um fenômeno médico que só seria compreendido completamente séculos depois? A resposta é inspiração divina. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, declara: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O Espírito Santo guiou João a registrar detalhes que serviriam como evidência da morte real de Jesus para gerações futuras, incluindo céticos modernos que exigem verificação médica. Agora consideremos as implicações sacramentais da perfuração. Jesus instituiu 2 sacramentos principais: batismo. O batismo representa morte para o pecado e ressurreição para a nova vida. A comunhão representa o corpo partido e o sangue derramado de Cristo. Quando água e sangue fluíram do lado de Jesus, alguns pais da igreja viram símbolo perfeito de ambos os sacramentos nascendo da ferida redentora de Cristo. Santo Agostinho escreveu: da ferida do Redentor nasceram os sacramentos, pelos quais a igreja é construída. Esta interpretação conecta o fluxo físico do lado de Jesus com a realidade espiritual da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Paulo escreve: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. O lado aberto de Cristo tornou-se fonte de vida espiritual para a igreja, da qual todos bebemos. Há também paralelo com o rochedo no deserto. Números, capítulo 20, relata que quando Israel tinha sede no deserto, Deus ordenou Moisés a falar à rocha. Em vez disso, Moisés feriu a rocha 2 vezes com sua vara e água jorrou. Paulo identifica esta rocha como símbolo de Cristo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Jesus foi a rocha ferida de onde jorram águas de vida eterna. Antropólogos culturais explicam que na cultura mediterrânea antiga, feridas e cicatrizes carregavam significado profundo. Guerreiros exibiam cicatrizes como emblemas de honra. Filósofos estoicos ensinavam sobre transformar sofrimento em virtude. Mas Jesus transcendeu essas concepções. Suas feridas não são apenas emblemas de honra ou símbolos filosóficos, são instrumentos ativos de salvação. Pedro escreve em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A história da lança do destino através dos séculos também revela algo sobre a psicologia humana e nossa necessidade de conexão com o divino. Por que imperadores e reis buscaram esta lança? Porque objetos tangíveis parecem tornar o espiritual mais real. Mas esta é precisamente a tentação que Jesus enfrentou e venceu. Quando Satanás o tentou a transformar pedras em pão, a pular do templo, a ganhar reinos do mundo através de atalhos, Jesus recusou cada vez, citando as Escrituras. A vitória de Jesus foi espiritual, não material. O apóstolo Paulo teve que combater tendências semelhantes na igreja primitiva. Em Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23, ele adverte contra regulamentos religiosos que têm aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum senão para a satisfação da carne. A fé verdadeira não depende de possuir objetos sagrados, seguir regras elaboradas ou buscar experiências místicas. Depende de relacionamento pessoal com Cristo através da fé. Isto não significa que objetos físicos não têm valor. Deus usou objetos através da história bíblica: a arca da aliança, o bronze serpente, o bastão de Moisés, o manto de Elias. Mas estes objetos eram meios, não fins.
apontavam para Deus, não para si mesmos. Quando Israel começou a adorar a serpente de bronze como ídolo, o rei Ezequias a destruiu, conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. A lição é clara. Nunca permita que o símbolo substitua a realidade que ele simboliza. Se existe hoje uma lança autêntica que perfurou Jesus, ela serve propósito singular: testificar da realidade histórica da crucificação. Ela diz: isto realmente aconteceu. Jesus realmente morreu. A cruz não foi metáfora ou mito, foi evento histórico que mudou o curso da história humana. Isto é valioso, porque nossa fé se baseia em história real, não em filosofia abstrata ou mitologia inventada. Paulo enfatiza isto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A arqueologia bíblica tem confirmado repetidamente a confiabilidade histórica das Escrituras. Escavações em Jericó, Hazor, Megido, Jerusalém e dezenas de outros locais revelaram evidências que corroboram narrativas bíblicas. A pedra moabita confirma eventos descritos em 2 Reis. O cilindro de Ciro valida o retorno dos judeus do exílio. A inscrição de Pilatos, descoberta em Cesareia em 1961, confirma a existência histórica de Pôncio Pilatos. Cada descoberta arqueológica aumenta nossa confiança na precisão histórica da Bíblia. Mas fé não espera por provas arqueológicas completas. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define fé como certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Abraão creu em Deus antes de qualquer evidência física. Maria creu no anjo antes de conceber milagrosamente. Os discípulos creram na ressurreição baseados no testemunho e depois na experiência pessoal. Nossa fé se baseia no testemunho das Escrituras, confirmado pelo Espírito Santo, validado pela transformação de vidas e ocasionalmente suportado por descobertas arqueológicas. Voltemos agora à pergunta teológica mais profunda. O que a perfuração de Jesus revela sobre o caráter de Deus? Deus poderia ter redimido a humanidade de infinitas maneiras. Ele é todo-poderoso. Por que escolher crucificação? Por que permitir que seu filho fosse perfurado? A resposta está na natureza da justiça e do amor divinos. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26 explicam: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus não poderia simplesmente ignorar o pecado sem comprometer sua justiça. O salário do pecado é morte, conforme Romanos, capítulo 6, versículo 23. Alguém tinha que pagar. Na economia divina da redenção, Jesus tornou-se substituto. Isaías, capítulo 53, versículo 5, revela: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A perfuração de Jesus não foi acidente histórico, mas necessidade teológica. Cada gota de sangue, cada momento de agonia, cada ferida perfurada pagou dívida específica de pecado humano. Médicos estimam que um corpo humano contém aproximadamente 5 a 6 litros de sangue. Através dos açoites, a coroação de espinhos, os pregos e, finalmente, a perfuração da lança, Jesus derramou essencialmente todo o seu sangue. Hebreus, capítulo 9, versículo 22, declara: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O derramamento completo do sangue de Jesus garantiu remissão completa de pecados.
A ferida no lado de Jesus também nos ensina sobre acesso a Deus. Antes de Cristo, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação. Um véu grosso separava o Santo dos Santos do resto do templo. Mateus, capítulo 27, versículo 51, registra que no momento em que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Arqueólogos explicam que este véu, segundo o historiador Joséfo, tinha aproximadamente 18 metros de altura, 3 centímetros de espessura, e era tão pesado que requeria 300 sacerdotes para movê-lo. O rasgar do véu de cima para baixo indica que foi ato de Deus, não de homens. Simultaneamente, o lado de Jesus foi aberto. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, conectam estes eventos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O lado aberto de Jesus tornou-se novo caminho para a presença de Deus. Não precisamos mais de templos terrenos, sacrifícios de animais ou mediação sacerdotal humana. Temos acesso direto através de Cristo. Esta verdade revolucionou completamente a adoração e o relacionamento com Deus. Para entendermos o impacto, precisamos saber que naquela época o sistema religioso judaico estava centrado no templo, sacrifícios e sacerdócio. A religião era mediada, hierárquica, geograficamente centralizada. Jesus demoliu estas barreiras. Ele declarou em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A perfuração do lado de Jesus simboliza esta abertura radical. Deus não está mais confinado a um templo em Jerusalém. Ele habita em corações transformados. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Cada crente torna-se templo vivo, lugar de encontro entre Deus e humanidade. O lado aberto de Jesus possibilitou isto. Consideremos também a dimensão escatológica da perfuração. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, profetiza: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esta profecia aguarda cumprimento completo quando Israel reconhecer Jesus como Messias. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, repete esta promessa. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. A perfuração de Jesus não é apenas evento passado, mas realidade que ressoa no futuro escatológico. Quando Cristo retornar em glória, ele virá com as marcas da crucificação visíveis, e aqueles que o rejeitaram reconhecerão seu erro. Mas também há esperança nesta profecia. O lamento pode levar ao arrependimento, e o arrependimento à salvação. A ferida no lado de Jesus também nos desafia sobre nossa resposta pessoal. Não basta conhecer intelectualmente a história da crucificação. Precisamos responder com fé e compromisso. Tomé, quando confrontado com o Cristo ressuscitado e suas feridas, exclamou: Senhor meu e Deus meu. Ele passou de cético a adorador, de dúvida a fé, de questionamento a compromisso. A ferida que o convenceu também o transformou. Cada um de nós deve enfrentar as feridas de Cristo e decidir.
C.S. Lewis escreveu famosamente que Jesus não nos deixa a opção de considerá-lo apenas bom professor moral. Ou ele é quem disse ser, ou é mentiroso ou lunático. As feridas de Cristo testemunham sua identidade. Ele não foi mártir involuntário, mas salvador voluntário. Ele declarou em João capítulo 10, versículo 18: Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Mas a lança e as feridas também nos falam sobre nosso próprio sofrimento. Vivemos em mundo caído, onde todos seremos feridos em algum momento. Traição, rejeição, perda, doença, injustiça. Estas são lanças que perfuram nossos corações. Como respondemos quando somos perfurados? As feridas de Jesus nos ensinam que sofrimento pode ser redentor quando entregue a Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4 dizem: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Nossas feridas, quando permitimos que Deus as toque, tornam-se fontes de compaixão e ministério para outros. Assim como sangue e água fluíram da ferida de Jesus para trazer vida, de nossas feridas curadas pode fluir graça para outros feridos. Isto não romantiza sofrimento nem sugere que Deus causa nossas dores, mas reconhece que Deus é especialista em redimir tragédias, em transformar vale de lágrimas em fonte de águas vivas. José no Velho Testamento foi gravemente ferido por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, injustamente aprisionado, mas no final ele declarou em Gênesis capítulo 50, versículo 20: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o converteu em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Deus não causou as feridas de José, mas as usou redemptivamente. O mesmo princípio se aplica a nós. A história da lança do destino, portanto, não é meramente sobre artefato histórico, mas sobre verdade atemporal. Deus transforma perfurações em portas, feridas em fontes de cura, morte em vida. Esta é a essência do Evangelho. Jesus absorveu em seu corpo a violência, ódio, injustiça e pecado humanos e os transformou em instrumentos de salvação. A lança destinada a confirmar morte tornou-se testemunha de vida eterna. Concluindo, deixe-me compartilhar mensagem final de sabedoria e paz. Amados em Cristo Jesus, se esta jornada através da história da lança do destino revelou algo, é isto. Nossa salvação não depende de possuir relíquias sagradas, mas de conhecer o Salvador Santo. A lança aponta para a cruz, e a cruz aponta para Cristo, e Cristo aponta para o Pai. Como Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. As feridas de Jesus são convite permanente para nos aproximarmos com confiança. Não importa quão profundas sejam suas próprias feridas, não importa quantas vezes você foi perfurado pela vida, há cura nas chagas de Cristo. Isaías prometeu: pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta não é teoria teológica abstrata, mas realidade espiritual disponível hoje. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, considere as feridas que ele carrega por você. Ele foi perfurado para que você pudesse ser curado. Ele morreu para que você pudesse viver. Ele derramou sangue e água para que você pudesse ter purificação e vida eterna. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10 declaram: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Para aqueles que já conhecem Jesus,
As feridas de Cristo nos lembram do preço de nossa salvação e nos chamam a viver dignamente desta vocação. Não somos salvos por obras, mas fomos salvos para boas obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10 explicam: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A paz que Jesus oferece não é ausência de problemas, mas presença de Cristo em meio aos problemas. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu através da cruz, através das feridas, através da perfuração. E porque ele venceu, nós também vencemos. Então, enquanto imperadores e ditadores buscaram poder na lança física, descobrimos poder muito maior, o poder da cruz, o poder do sangue derramado, o poder da ressurreição. Paulo declarou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, que foi perfurado por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, abençoe você com paz que excede todo o entendimento. Que as feridas de Cristo sejam fonte constante de cura em sua vida. Que você encontre naquele lado aberto não apenas símbolo histórico, mas realidade presente de amor que nunca falha. E que toda glória, honra e louvor sejam dados a Deus Pai, que tanto amou o mundo que entregou seu Filho unigênito. Que toda a adoração seja dirigida a Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e vive para sempre. Que toda gratidão seja expressa ao Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade e nos capacita a viver a vida abundante que Cristo conquistou através de suas feridas. A lança do destino nos ensinou que o verdadeiro destino da humanidade não se encontra em possuir objetos de poder, mas em conhecer a pessoa do poder. E esse destino está disponível a todos que olham para aquele que foi traspassado, reconhecem seu sacrifício e o recebem como Senhor e Salvador. Que assim seja em sua vida, para a glória de Deus Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.